Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Júnior Reis Advogado aqui para um vídeo com boas notícias, ótimas notícias para você que recebe ou que quer receber o BPC Loas, o benefício da prestação continuada, porque aqui, ó, o presidente Lula vetou as restrições ao BPC e as pessoas com deficiências leves vão poder continuar a receber. Eu vou te explicar todos os detalhes nesse vídeo para você que já estava acompanhando o assunto, fez parte da nossa campanha de não ao PL 4614, ou para você que está perdido, não sabe o que está acontecendo, presta atenção, assiste até o final do vídeo, que eu vou explicar todos os detalhes, mas antes eu te peço, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha esse vídeo nos grupos aí para quem você conhece, quem pode se interessar pelo assunto, e se quiser conversar comigo, tá aqui, ó, juniorreis.advogado, é meu Instagram, para você me seguir lá e a gente bater um papo, vamos direto pro assunto que ninguém gosta de enrolação, tá aqui, gente, ó. O presidente Lula sancionou parte da Lei 4614 e vetou os trechos que falavam que só quem tivesse uma deficiência moderada ou grave poderia receber o BPC. Está em todos os sites, aí, todos os jornais, nesse finalzinho de ano. A gente pensou que talvez isso aconteceria só ano que vem, mas agora já em dezembro o Lula resolveu liquidar a questão. Isso foi até postagem tanto do José Guimarães, que é o líder do governo lá na Câmara, e quem propôs essa lei, que trazia muitos pontos negativos, o governo viu que não foi bem recebido, que o negócio não foi muito bem recebido pela população. A gente fez pressão, a gente cobrou. Lá no meu Instagram, deixei lista das redes sociais dos 513 deputados. Deixei uma mensagem lá para você mandar. Quem acompanha lá no Instagram, acompanha aqui, sabe. Deixei dos 81 senadores e a pressão que a gente fez, não só eu, milhares de pessoas, deputados, senadores, milhares de influências, fez resultado. Não é uma vitória minha, não é uma vitória de um deputado, de um senador, de um influenciador. Não, é a vitória de todo mundo, principalmente aquelas pessoas que mandaram um monte de mensagem ali, ligaram, mandaram e-mail. É a vitória da população, é a vitória de toda a comunidade, tá? Ele falando aqui, ó, desde o início afirmo que não permitiríamos nenhum retrocesso nos direitos de quem recebe BPC. Então por que você propôs a lei, se você não ia permitir? Estranho isso aqui, né, deputado? Hoje celebramos uma vitória decisiva na defesa do benefício. Com a nossa articulação política aqui na Câmara dos Deputados e o apoio dos líderes do governo no Senado, Jacques Wagner e o Randolph, além da parceria com o ministro Padilha, né, Alexandre Padilha, o presidente Lula decidiu vetar as mudanças que ameaçavam excluir deficientes leves do benefício. Essa conquista é fundamental para assegurar que aqueles que realmente precisam sigam tendo acesso ao BPC. Seguimos sempre ao lado do povo brasileiro e dos que mais precisam da proteção do Estado. Isso aqui ficou meio estranho. Você propôs a lei que restringia, aí depois voltou atrás, agora está comemorando a vitória? É assim, vou fingir que acredito. Enfim, teve um influenciador que também botou aqui, ó. Lula tem palavra. O presidente cumpriu o compromisso com as pessoas com deficiência e vetou o artigo do PL 4614 que ameaçava o BPC. Isso é a prova que, com diálogo, união e mobilização, conseguimos avançar em direitos sem retroceder. Valeu, Lula, nunca decepciona. Ele disse aqui. Pelo menos isso, teve palavra. Falou que ia vetar e vetou. E o que mudou e o que foi barrado, Júnior? Eu quero saber disso, que eu vou mostrar para vocês de forma muito fácil de entender. Primeira coisa que o xizinho aqui, que foi barrado, que não passou, não modificou, foi barrado na Câmara, principalmente na Câmara. No Senado não barrou nada, porque eu vou explicar para vocês, eles aprovaram para o Lula vetar, né? A alteração que teria. O que esse projeto de lei queria e o que não passou? Primeira coisa, que a renda do cônjuge, do marido ou da mulher, ou do companheiro, se não fosse casado, apenas vivesse junto, que não morasse mais na mesma casa, né? Às vezes não divorciou, mas fez só uma separação, às vezes teve uma escritura de união estável e depois não desfez a escritura e foi morar em outro lugar, que a renda dessa pessoa contasse para a família. Além disso, a renda de irmãos, filhos e enteados ficou até escrito errado, vocês me desculpem, gente, que mesmo que não fosse solteiro, entrasse para contar, que morasse na mesma casa, contasse. Porque como é que funciona hoje? Por exemplo, se eu tenho um filho, mora eu, meu filho e minha esposa, esse meu filho recebe o BPC, e vem um irmão meu que divorciou da mulher morar naquela casa, na minha casa, a renda dele não interfere, porque ele não é mais solteiro, ele já foi casado, deixou de ser casado, então não entra. Com esse projeto de lei aqui, queria que mesmo morasse, por exemplo, assim, uma mãe e um filho, o irmão maior com a mulher, a renda da mulher e desse irmão maior contasse. Isso não passou, não vai contar. Só conta se for solteiro, deu para entender? Segunda coisa que não passou, limite de patrimônio. Esse projeto de lei estava confundindo renda
com patrimônio. Falando que quem tivesse um patrimônio ou direitos acima de 80 mil não teria possibilidade de conseguir o BPC. Às vezes a pessoa ali herdou uma casa, herdou uma terra, né? Herdou alguma coisa, mas não tem a renda para sobreviver. Então ela só tem aquele bem. Então eu queria que se tivesse valesse mais de 80 mil, não poderia receber. Isso também não passou, foi derrubado na Câmara. Terceira coisa que não passou, não poderia ter 2 BPCs na mesma casa. Isso, graças a Deus, era um dos pontos mais importantes. Imagina uma mãe com 2 filhos com a deficiência grave. Só um vai poder receber? Só um vai poder se alimentar? Só um vai poder comprar remédio, fazer exame médico, passar por consulta, ter uma alimentação especial? Então isso não faz a menor lógica. 2 idosos na mesma casa, que infelizmente não contribuíram para o INSS. Só um vai poder receber? Não, isso não passou. Continua valendo do mesmo jeito. Pode ter 2, 3, 4, 5, 10 BPCs na mesma casa? Pode, preenchendo os requisitos da deficiência, que se tiver um BPC, vai poder ter quantos outros forem, porque a questão da renda vai dar preenchida, né? Então, assim, comprovou a deficiência, pode ter quantos forem. Não passou também, graças a Deus e graças a vocês, a mobilização. 4, BPC só para quem não pudesse trabalhar, tá? Estavam confundindo essa questão de deficiência com trabalho. Isso não tem nada a ver, tanto que o deficiente pode trabalhar. Existe a aposentadoria da pessoa com deficiência. Isso não deve ser confundido. Então, eu estava falando que BPC só ia só para quem trabalha. Que como criança não trabalha, criança não iria receber o BPC. Mas isso caiu por terra também na Câmara, já foi enterrado, tá? E por fim aqui, ó, o 5, acabar com o BPC para pessoas com deficiência leve. Então, praticamente aquelas pessoas com autismo e síndrome de Down estariam excluídas. Isso aqui foi que o Lula cumpriu a promessa, o presidente Lula, e vetou. Então, as 4 primeiras aqui nem passou na Câmara dos Deputados. Já caiu antes. E a 5ª passou, o Senado aprovou, mas teve um acordo, que é esse aqui que o José Guimarães fala, que é com Jacques Wagner, com Randolph e com Alexandre Padilha, que o presidente iria vetar. Por quê? Porque se o Senado modifica e o Senado veta, iria voltar para a Câmara. Para a Câmara teria que votar de novo. Eles já estavam perto do recesso, perto de parar ali, não daria tempo. Então, fez esse acordo para o Lula vetar e o Lula cumpriu a promessa. Muita gente estava achando que não, mas cumpriu a promessa. A única coisa de relevante que passou aqui, fora a questão, gente, de biometria, que vai ter que ter, isso aí já estava tendo, né? Questão de revisão, o pessoal ficar sem atualizar o cadastro único, isso tudo já tinha em normas internas do INSS, só virou lei. Então, isso não tem muita modificação. A única coisa que passou é que o CID, né, aquele númerozinho ali que define cada doença, cada transtorno, enfim, vai ter que ser obrigatório. Só que assim, gente, isso aqui é uma mudança? É uma mudança. Mas na prática, eu que lido com o BPC todos os dias, falo para você, raro a gente receber um atestado que não tem o CID. É raro, é muito raro. Assim, Júnior, se não exigisse, era mais fácil, porque às vezes a pessoa, sem um atestado, tivesse uma deficiência ali, ela ia lá, fazia, não precisava nem do atestado. Sim, eu acho que é assim que tem que acontecer. Só que eu estou falando na prática. Na prática, eu já estou vendo que quase nenhum médico que dá atestado, ele vai dar atestado sem o CID, tá bom? Então, assim, passa a ser obrigatório. Só que isso aqui ainda está na questão de ter uma luta para modificar isso. A gente vai ver um vídeo agora do deputado Duarte Júnior, que ele foi um deputado que lutou, ele sim lutou muito, ele luta, ele é lá do Maranhão, ele é até da base do governo e lutou contra esse projeto que foi o próprio governo que mandou, ele falando dessa questão, dessa vitória que teve, do veto do presidente Lula, do cumprimento da promessa e desse ponto de tentar barrar essa questão do CID, da exigência do CID. Por quê? Porque a gente precisa, gente, regulamentar essa avaliação do BPC. Hoje ela é feita através de um puxadinho. Era para ser feita através do que define o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Pegar e fazer uma avaliação específica, para o INSS atender. Hoje é feita aquela perícia médica, avaliação social, só que isso não é o correto. Então, ele vai falar nesse vídeo exatamente essa questão que eles vão tentar corrigir isso no ano que vem. Vamos ouvir o deputado, olha só. Lula acaba de vetar o parágrafo 2º do artigo 20 do PL 4614, ou seja, acabou de uma vez por todas com essa história de nivelar deficiência. O BPC é para todos e essa vitória só foi possível porque nós mostramos. Muito maior do que essa diferença entre direita e esquerda é a nossa vontade de lutar pela inclusão. Por isso é muito importante que a gente continue junto, continue unido, porque existem outros desafios a serem vencidos, como por exemplo o artigo 40B desse mesmo projeto 4614, que exige a presença do CID para poder se conceder o BPC. Isso é um verdadeiro absurdo. Mas já há um outro compromisso, dessa vez do presidente Hugo Mota, que vai assumir a presidência da Câmara dos Deputados agora, no início de 2025,
O compromisso é de que nesse primeiro semestre do ano de 2025 seja regulamentado a avaliação biopsicossocial para a concessão do BPC. Esse que é um verdadeiro sonho, é o que a gente precisa para garantir a real inclusão. E uma notícia muito boa, o presidente Hugo Mota assumiu o compromisso de que eu vou relatar a avaliação biopsicossocial, para que nós possamos garantir que as pessoas com deficiência, as famílias atípicas, possam ser vistas, ouvidas, lembradas e ter uma lei que de fato represente todas as suas necessidades. Por isso, vamos juntos, vamos continuar unidos, mostrando cada vez mais força pela inclusão e pelo BPC para todos. Aí a palavra do deputado Duarte, né? Que tem sim, gente, isso aí é uma luta antiga de regulamentar isso que o Estatuto da Pessoa com Deficiência falou, que tem esse estudo biopsicossocial e não essa avaliação que o INSS vem fazendo de avaliação conjunta, que isso é um puxadinho. Então vamos ver se no ano de 2025 o novo presidente da Câmara, que deve ser o deputado Hugo Mota, está praticamente tudo certo para isso, vai colocar isso em pauta mesmo, vai definir o deputado Duarte como relator para corrigir essa questão do CID, quem sabe isso cai, e também essa questão de regulamentar a avaliação. Tendo mais novidades, vou trazer para vocês aqui, mas terminamos o ano com ótima notícia, com boa notícia, em vista do que estava alguns meses aí, né? Todo mundo com medo, cortar o BPC para quem tem mais de um em casa, a questão de criança não poder receber mais, tudo isso está enterrado por hora. Temos que ficar sempre ativo, sempre vigilante, né? A gente não pode achar que acabou, não vai ter não. Vem anos difíceis aí, a gente vai ter que prestar bem atenção nisso, mas também com o fio de esperança aí que o deputado Duarte deixou para a gente, tá bom? Gostou dessas mudanças? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho. Se quiser conversar comigo, juniorreis.advogado lá no Instagram, que a gente bate um papo, tá bom? Fiquem todos com Deus, um abraço!